Você já se perguntou se o que você faz de errado é um ser que entra dentro de você para você praticar o erro? Líderes religiosos vêm manipulando de gerações a gerações, afirmando que o suposto diabo entra dentro das pessoas para cometer diversos tipos de crime. Mas hoje vou lhe mostrar, meus queridos e amados irmãos, na própria literatura bíblica cristã, que não é um adjetivo chamado diabo, que entra dentro das pessoas para cometer tais coisas. Vamos para a mensagem de hoje. Vamos para a literatura cristã e veremos se o suposto diabo que comete esses tais crimes. Pela Carta de Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo entre 54 e 57 DC, durante sua terceira viagem missionária, provavelmente de Éfeso ou Macedônia. A epístola foi escrita como resposta a falsas doutrinas que estavam se espalhando na igreja, visando defender a autenticidade do Evangelho de Deus. Gálatas aborda temas como a liberdade em Cristo e a justificação pela fé, enfatizando a importância da graça em oposição à lei. Temos aqui na carta porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias. Percebam que o escritor narra todos esses acontecimentos como obra da carne, não um adjetivo chamado diabo. Já na carta de Efésios, capítulo 2, verso 13, pode ter sido escrito durante a primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, por volta do ano 60 a 62 DC, entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por filhos da natureza da ira, como os outros também. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você já percebeu que o escritor dessa carta sempre está se referindo às obras da carne? Vamos agora para uma realidade que acontece todos os dias, meus queridos e amados irmãos. Mulher mata namorado a facadas após discussão na Grande Florianópolis. Uma mulher de 24 anos esfaqueou e matou o próprio namorado de 31 anos em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o homicídio teria ocorrido após uma discussão entre o casal. Meus amados, quem usou essa mulher para cometer esse ato tão cruel? O suposto adjetivo chamado diabo? Ou foi a sua natureza humana? Como afirma o escritor de Gálatas, não foi o suposto diabo, mas sim sua natureza humana. Olha só, porque as obras da carne são, vou repetir, manifestas, as quais são prostituição, olha só, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, preste bem atenção, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha como se encaixa o homicídio, meus queridos. Então, meus amados irmãos, não é nenhum adjetivo chamado diabo. Entra nas pessoas
mas sim sua natureza humana. Vejamos bem, a prostituição é uma atividade que envolve o comércio sexual e o exercício de várias dimensões da sexualidade humana. Os primeiros relatos sobre a atividade, meus amados, ocorreram na Grécia e Roma antigas. E a relação da sociedade e do Estado com a prostituição variou nos diferentes momentos, meus queridos, da história. Ou seja, sempre existiram. Não é um suposto diabo, mas sim a natureza humana. Finalizo essa mensagem, meus amados, falando pela literatura bíblica cristã. Meu irmão Christian, tudo o que praticamos nesta terra, ou seja, como o escritor mesmo afirmou em Gálatas capítulo 5, verso 17, conceitos dos versículos, meus amados, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,